Olá, pessoal! Quer conteúdo focado no exame de ordem? Segue aqui neste bate-canal. Sou o professor Josival Miguel e, sem enrolação, vamos de conteúdo. Direito processual penal. Na aula de hoje, nós estaremos tratando de ação penal e ação civil ex delicto. Vou abordar aqui contigo as diferentes espécies de ação penal, suas características, fundamentos legais e explorar os institutos relacionados, que são decadência, renúncia, perdão e perempção. Também vamos analisar, por fim, a ação civil ex delicto, legitimidade, separação entre as esferas civil e penal. Uma aula abrangente, mas essencial para a compreensão desses importantes conceitos do direito processual penal. Vê só, gente, lembremos que nossa época é diferente dos tempos medievais. Lá no passado, o comum era a vingança privada. Sobrevivência de quem? Do mais forte, de forma pura e simples. E aí, para fazer cessar esse estado de conflito ou reduzido, nós temos a mudança de titularidade desse direito punir, do juiz puniente, que passa para as mãos do Estado. Sobre como o Estado materializa o seu direito de punir. Qual o meio para se chegar à reprimenda penal ao infrator? O meio, o instrumento é justamente a ação penal. A ação penal que vai ser esse direito do Estado ou do ofendido de ingressar em juízo solicitando o quê? A prestação jurisdicional. E aí, falando de ação penal, nós temos o seu conceito, suas características e suas condições. Tratando de conceito de ação penal, a gente vale dizer que o indivíduo solicita a prestação jurisdicional para quê? Para a aplicação do direito penal ao caso concreto. E aí nós temos justamente o fluxo da persecução penal, entendida no conceito de ação penal, que nada mais é do que ocorreu um delito, passa-se a busca da materialidade e dos indícios de autoria. Ou seja, busca-se o suporte probatório mínimo, que vai ser justamente o alicerce da ação penal. Relembremos que eu estou falando aqui da justa causa para a ação penal. Sem ela, não existe a ação penal. Justa causa que vai ser perseguida tanto através do inquérito policial quanto outros meios lícitos, como é a comissão parlamentar de inquérito, dentre outros, que vai ensejar o quê? No suporte probatório mínimo para a ação penal. E aí se dá o início da ação penal através da denúncia pelo Ministério Público nas ações penais públicas e através da queixa pelo próprio ofendido, representado por advogado, nas ações penais privadas. Atenção! Tem a materialidade, indício suficiente de autoria, independe de inquérito. O inquérito é sim dispensável, aliás. Ele não é obrigatório, certo?
se houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, obtidos por outros meios que não o inquérito, a ação penal poderá sim ser iniciada de forma independente. Tá? A ação penal é um direito fundamental, está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Também está prevista no Código Penal, lá no artigo 100, que diz que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. E também está expressa no artigo 24 e 25 do Código de Processo Penal. Inclusive, o artigo 24 vem dizer que nos crimes de ação penal pública, ela será promovida por denúncia do Ministério Público. E no artigo 25, que vai falar que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Avançando aí, certo? É importante registrar que a ação penal é um instituto fundamental previsto no Estado democrático. Se manifesta aí como um direito essencial de solicitar a reprimenda penal ao infrator. Avancemos para as características da ação penal. A ação penal ela é instrumental, certo? Ela cria uma maneira de exercício do direito de punir do Estado. É um verdadeiro instrumento pelo qual a gente aciona o Estado diante da prática de um delito. É um direito autônomo, ao passo que é o direito a solicitar a prestação jurisdicional, que independe da existência do direito de punir. Mesmo antes que exista o direito de punir, já existirá o direito a solicitar a prestação estatal. É um direito abstrato. A ação penal ela não depende de um resultado positivo, certo? Para o seu exercício. E aí imagine que uma ação penal ela foi proposta contra um indivíduo, resultou em um arquivamento sem punição. Nesta ótica, mesmo que o indivíduo não tenha sido punido, o direito de agir foi respeitado. Ela é subjetiva e a característica da subjetividade da ação penal é porque ela possui uma titularidade que pode ser identificada. Na maioria dos casos, como regra geral, o titular da ação penal vai ser o Ministério Público. Porém, nós temos os casos excepcionais em que o próprio ofendido, representado por advogado, irá valer de seu direito de ação, como é nos casos dos crimes contra a honra. E é um direito público, porque é um direito exercido em face do Estado, certo? Estado esse que ele é responsável por realizar essa prestação jurisdicional. E aí a gente avança para as condições da ação penal. Quando a gente estuda o sistema processual, a gente vai aprender que no nosso país, quando a gente está falando de ordenamento jurídico pátrio, o sistema processual da ação penal é o sistema acusatório. Ele privilegia a imparcialidade, certo? E o Estado ele acaba se dividindo em dois. De qual forma? Nós teremos o Estado juiz
Ele é responsável por julgar de forma justa e imparcial, não toma partido, nem pela acusação, nem pela defesa. Nós temos também o Estado acusador. Esse é o responsável pela acusação, função exercida pelo Ministério Público. Afinal, a gente está tratando aqui de sanções penais, né? Algo muito sério, que poderá resultar em restrição da liberdade de quem detém a legitimidade passiva na ação penal. E aí, para que a ação penal ela seja recebida pelo Estado juiz e ali se processe uma demanda acusatória, devem estar presentes as condições da ação penal. A gente tem duas possibilidades. Quando as condições da ação penal não estão presentes, o Estado juiz vai rejeitar a denúncia ou queixa. Já quando as condições estão presentes, o Estado juiz vai aceitar a denúncia ou queixa e aí se inicia o procedimento para julgar. Que condições são essas? São 4. Começamos pelo interesse de agir, que dentro do interesse de agir, nós temos 3 exigências básicas: utilidade, adequação e necessidade. Quando eu falo de utilidade, a máquina estatal ela deve ser movida se for útil. Imagine processar um indivíduo cuja punibilidade já está extinta. Não vai haver utilidade nesta ação penal. E aí não haverá interesse de agir, que é uma das condições. Outra exigência básica é a adequação. Determina que a ação penal ela respeite os ditames do Código de Processo Penal. A denúncia ela deve estar lastreada, embasada em alguma prova já constituída. Senão, não está adequada e não há interesse de agir. E, por fim, a exigência básica da necessidade. E a necessidade, no caso da ação penal, ela é presumida. Por que essa presunção? Porque se presume da necessidade, certo? Que ocorre porque não há outro meio de se aplicar o direito penal, de se buscar uma reprimenda penal, a não ser através da ação penal, que é o único instrumento em que se possibilita buscar a aplicação do direito penal ao caso concreto. Então, aqui a gente explicou a primeira condição da ação penal, né, que é o interesse de agir. Passemos para a segunda condição da ação penal: possibilidade jurídica do pedido. Tem que se pedir ao Estado jurisdicional, ao Estado juiz, um pedido possível. E aí só é possível pedir a reprimenda penal diante de um fato criminoso. E aí relembremos do conceito analítico de crime: fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Se não estivermos diante de um fato típico, ilícito e culpável, de um crime,
juridicamente possível. E a denúncia ou queixa deverá ser rejeitada por impossibilidade jurídica do pedido. Como terceira condição da ação penal, e a mais chatinha, assim considero, porque tem que decorar mesmo, tem que tomar nota, tem que gravar na sua cabeça, é a legitimidade de parte. Nós temos a legitimidade de causa e a legitimidade de processo. Ou legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. Na legitimidade de causa, nós temos a legitimidade passiva e a ativa. A ativa, nós teremos o Ministério Público como regra geral para todas as ações penais públicas. E o ofendido na ação penal privada. Na legitimidade passiva, sempre será o acusado na ação penal pública e será o querelado na ação penal privada. Na legitimidade a processo, que é a legitimidade para o processo, temos como legitimidade ativa um membro do Ministério Público nas ações penais públicas e o ofendido representado por advogado nas ações penais privadas. Na legitimidade passiva, nós temos como ela pertence ao autor maior de idade em ambas as ações, isso, pública e privada. E essa parte aqui, gente, não tem muito o que fazer, não. É memorizar mesmo. Isso é necessário. E aí a gente passa para a última das condições da ação penal, que é a justa causa. E aí, quando a gente fala de justa causa, interessante a gente ir para a doutrina. E nós temos aqui dois conceitos doutrinários relevantes. O primeiro, mais simples, vem dizer que a justa causa é a síntese das condições da ação penal. Teve as três anteriores: interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e legitimidade, existirá a justa causa. E por esse conceito ser o mais simples, ele costuma não ser o foco das bancas examinadoras. A probabilidade desse conceito cair no seu exame de ordem é muito pequena. Agora, o segundo conceito, sim, há uma possibilidade maior. Ele é o preferidinho, é o queridinho das bancas. E aí o conceito vem dizer que a justa causa é o lastro probatório mínimo que dá suporte aos fatos descritos na inicial. Aí veja só, quando eu falo de lastro probatório mínimo, quando eu falo de suporte mínimo, eu estou falando de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria. E aí a tua banca examinadora, no teu exame de ordem, vai sim cobrar isso. Quando se falar de justa causa, lembre-se, prova da materialidade, indícios de autoria. Sim, e aí a gente segue. Espécie de ação penal. Nós temos a ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. São essas três. Autores que vão trabalhar também a ação penal pública privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público perde o prazo para entrar com a denúncia na ação penal pública. E aí surge para o ofendido o direito de ingressar em juízo com a queixa-crime,
podendo, após o Ministério Público, assumir dali em diante, tá? Vamos lá. Vamos nos concentrar nestas três. Ação penal pública incondicionada, essa é a regra geral. O Ministério Público age de ofício, independentemente de autorização da vítima. Já na ação penal pública condicionada à representação, não. A ação penal vai ser intentada pelo Ministério Público, porém, ele depende da representação da vítima ou de quem represente a vítima. Enquanto que na ação penal privada, o ofendido ele pode ingressar diretamente em juízo, sem a intervenção do Ministério Público. O grande exemplo, volto a dizer, os crimes contra a honra. Nós temos ainda, pessoal, alguns institutos que são relacionados à ação penal. É a decadência, renúncia, perdão e perempção. Na decadência existe o quê? A perda do direito de agir. O indivíduo ele perdeu o prazo, certo? E aí se extingue a punibilidade do agente. Todos esses institutos só se aplicam à ação penal privada, tá? Nós temos a renúncia, que é a desistência do ofendido de exercer o seu direito de ver o autor processado. Importante registrar que isso afeta todos os querelados, tá? A renúncia não vai se aproveitar apenas para um específico, não. Se renunciou, renunciou para todos. O perdão, que é o ato do ofendido de perdoar, certo? O autor do delito durante o processo, e aí tem um registro a fazer, que é que esse ato ele é bilateral. Enquanto a renúncia é unilateral, depende apenas do ofendido, no perdão ele é bilateral, ele depende da aceitação do querelado. E por fim nós temos a perempção, que é a extinção da punibilidade pela desídia do querelante. O querelante ele deixou de praticar alguns atos processuais de sua responsabilidade no prazo. E aí o que acontece? Ocorre a perempção, que consequencia na extinção da punibilidade do autor do fato. E por fim chegamos aqui, ação civil ex delicto. É uma ação civil proposta com um objetivo, a reparação do dano causado por uma infração penal. E essa reparação, eu estou falando aqui de dano moral e dano material, certo? A legitimidade ativa para a ação civil ex delicto é do ofendido, do seu representante legal, dos herdeiros. Não há limitação quanto ao grau de parentesco, tá? E, embora as esferas civil e penal sejam independentes, no caso da ação civil ex delicto, se permite a discussão da pretensão civil e penal no mesmo processo. A competência na ação do conhecimento é do foro do domicílio do autor ou do local do fato. Na ação executória, pode-se optar pelo juízo do domicílio do executado, do local onde se encontre bens do executado, ou do local da obrigação a ser satisfeita. Importante registrar que a decisão na esfera penal pode não consequenciar na decisão na esfera civil, apenas vai ter relação
se houver reconhecimento de excludente de ilicitude na esfera penal. E aí sim vai gerar coisa julgada também na esfera civil. Trouxe aqui ainda para vocês um plus, porque é de tamanha importância, tá? Falando de ação penal, que é prazo. As bancas adoram jogar prazos nas questões. E aí nós temos aí o prazo de 30 dias para os crimes contra a propriedade material que deixam vestígios. O prazo de 6 meses, que se conta a partir de quando você tem conhecimento da autoria na ação penal privada comum. E de 6 meses na ação penal privada subsidiária da pública, que se conta ao fim do prazo do Ministério Público. E aí, pessoal, tentei condensar aqui o máximo para fazer uma aula breve, certo? Bem objetiva e que você tenha um máximo de aproveitamento. Espero aí vocês, continue aí me seguindo nas redes sociais, tá? Compartilhe esse conteúdo, estarei aqui sempre compartilhando conteúdo focado no exame de ordem. Sigamos juntos, vem comigo na jornada da sua aprovação.